Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Meu nome é Honorina Luna. Estou aqui mais uma noite para abrirmos os nossos trabalhos desta semana, nossas palestras no Núcleo Espírita Aristides Monteiro. Nós hoje temos a alegria em receber a nossa irmã Selma Barros. Selma, que é trabalhadora há muito tempo no NEAM, e ela vai nos contemplar falando sobre paz interior, né? Neste momento que estamos vivendo, de tantas dificuldades, nada mais interessante do que conseguirmos, né, vencer essas montanhas com a nossa paz interior. Estamos aguardando a Selma e lembrando sempre que o NEAM continua ativo mesmo durante todos esses meses de pandemia. Fisicamente estamos ainda com as portas fechadas, porém todo o trabalho, né, tem dado continuidade. Vamos agora chamar a Selma, aguardando, já encaminhamos a nossa solicitação. Olá, Olá, tudo bom, querida? Um tudo bom? Um abraço abraço, fraterno. Que bom vê-la, igualmente, mesmo que seja assim igualmente, de forma virtual. com certeza, Muito, igualmente. muito alegre estar aqui com você, né, dirigindo essa palestra. Em outras oportunidades, estávamos juntas, te prestigiando, falando dessa doutrina de luz, e você, de forma tão maravilhosa, nos contemplando com sua fala, né? Aí você hoje, a gente se falou porque a gente tem um trabalhozinho que antecede tudo isso aqui que a gente vivencia e passa de forma para os nossos amigos. Aí você falou assim para mim: você vai falar alguma coisa? E aí me veio à mente aquela música de Nando Cordel, Paz pela Paz, né? A paz do Acho que mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Não é isso? com certeza. Então, eu não vou tomar muito mais o teu tempo, vou fazer a prece, Selma, para que nós possamos começar os nossos trabalhos, nesses trabalhos com a paz do Cristo. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, aos nossos mentores, ao mentor da casa, Aristides Monteiro, e pedir para que ele possa guiar nossos estudos, a sua fala, que traz a paz, que nos sugere a paz interior, que o Mestre Jesus e os Espíritos de Luz possam nos auxiliar nesse trabalho. Muita paz, a fala está com você. Que assim seja. É uma alegria enorme, né? Estarmos juntos, já outras vezes já dirigi você, né? Isso. Na tribuna do NEAM e estou assim super feliz, né? Obrigada. Agradecendo a Deus por essa oportunidade, né? Que nos é dada de retornarmos a esse trabalho de divulgação da doutrina. Na Sim. verdade, agradecer a todos que fazem o NEAM, a essa direção, né? A essa casa de evangelização, esse hospital de almas, né? Essa casa de acolhimento, né? Por essa oportunidade. Porque quando nós temos a oportunidade de apresentar um trabalho desse, nós somos os primeiros a ser beneficiados, não é mesmo? Certamente. Então, como foi divulgado anteriormente, desde há dias, que o nosso tema seria paz interior, não é? Então, nós vamos iniciando, faremos algumas reflexões. Após a criação desse setembro verde, setembro amarelo, outubro rosa, não é? Muito se fala hoje em dia da importância de preservar nossa saúde, de preservar nossa vida, e que a vida vale a pena ser vivida, né? Então, é em cima dessa campanha, né,
feita pela sociedade civil, pela sociedade médica, enfim, é em cima desse trabalho que nós vamos iniciar com uma pergunta. Qual é a finalidade da vida? Qual é o objetivo de nossa vida? O objetivo de nossa vida é sermos felizes. Isso é claro. E para que busquemos essa felicidade? Necessário se faz que busquemos a paz interior. Porque de posse dessa paz, quando nós conseguimos apaziguar a nossa mente, quando nós conquistamos esse estágio de paz interior, e essa paz interior, ela vai se traduzir na paz exterior. Não é isso? Apesar de tanta solidariedade, né, de tanto trabalho, nunca se fez tanta caridade, nunca se fez tanta assistência social como no momento em que vivemos, mas mesmo assim, apesar de tudo isso, nós temos um mundo muito violento. Um mundo cheio de perturbação. Tá certo? Esse momento, apesar disso tudo, nós temos que buscar a paz. Por que nós não temos paz? Porque nós estamos sempre magoados, nós estamos sempre ansiosos, nós estamos sempre desgostosos. Mesmo que Jesus, lá atrás, lá em João, capítulo 14, item 27, Jesus dizia: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não vou como a vida dá. Mas não turbe vosso coração, nem se atemorize. Jesus nos garantia que deixava a sua paz. E mesmo tendo a certeza de que Ele nos deixa a paz, nós não conseguimos estar em paz. Se nós perguntássemos a essas pessoas que nos assistem nesse momento: você está em paz no momento? Com certeza alguns diriam que não. Não é verdade? Por quê? Porque é tão difícil ficarmos em paz. Porque é tão difícil, digamos, perseverar nessa paz. Então busquei, pesquisando alguns fatores. Então são inúmeros fatores que nos tiram a paz do nosso dia a dia. Eu ia ficar a noite toda elencando fatores. Escolhi alguns. O primeiro fator que nos tira a paz é a falta de fé. A falta de fé, ela nos tira a paz, porque é nos dias angustiados. Quando falamos em fé, não me refiro àquela fé passiva. Eu me refiro àquela fé que está lá no capítulo 19. O Jesus disse: se tivesse a fé do tamanho do grão de uma mostarda, diria esta montanha: te transporta dali para lá, e ela se transportaria. Me refiro a esta fé firme, ativa. Outro fator que nos tira muito a paz é a falta de vigilância. Nós sabemos da necessidade do orar e vigiar, mas também sabemos também da dificuldade que nós temos desse atentamento, de ficarmos sempre atentos a nos vigiar nossos pensamentos, a vigiar nossas palavras, a vigiar nossas atitudes. E essa falta de vigilância nos faz pisar na bola muitas vezes. E esse pisar na bola nos angustia. E essa angústia nos tira a paz interior. Outro fator que nos tira a paz interior é a falta de perseverança. Ela está muito ligada com a fé. Nós costumamos desistir muito fácil de perseverar. Quando nós desistimos, nós deixamos de perseverar, nós nos angustiamos. Então, sempre vamos fazer um paralelo entre a paz e a angústia. Se estamos angustiados, consequentemente, não estamos em paz. E outro fator, a falta de tolerância. Quando nós não temos o mínimo possível de tolerar o nosso irmão, e às vezes até de nos tolerar, é a autotolerância, nós perdemos a paz.
E, por fim, nós temos outro fator de não paz, é a dificuldade que nós temos de perdoar. A capacidade de perdoar é tão importante que Jesus já dizia lá a Pedro, perdoa, Pedro, perdoa infinitamente, perdoa sempre, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas nós temos dificuldade de perdoar. Aí eu fui buscar um refrigério para entender, não é? Em André Luiz. Qual é a relação que André Luiz faz entre perdão e paz interior? Tem tudo a ver. André Luiz nos diz que o perdão é uma ferramenta sublime que Deus nos dá. É uma ferramenta, é um instrumento para que nós possamos exercitar o amor, que possamos exercitar a nossa compaixão, exercitar essa compaixão pelo nosso próximo mais próximo, pelo nosso próximo mais distante. E diz André Luiz que quando nós perdoamos, nós nos sentimos mais leve. E o que é sentir-se mais leve se não estarmos em paz? E o contrário, quando nós não temos essa capacidade, não aplicamos essa capacidade de perdoar, tudo fica muito mais pesado, mais difícil. Nós atraímos doenças para o nosso perispírito. Porque continua dizendo André Luiz que tudo é energia em nossa vida. Então, o ideal é que nós equilibremos nossas energias. E para que possamos equilibrar as nossas energias, é preciso que nós pratiquemos, treinemos o equilíbrio energético do nosso ser divino, desse eu divino que trazemos. Então vamos treinar o quê? Vamos treinar a nossa disciplina, vamos treinar o nosso amor ao próximo, vamos treinar o respeito, vamos treinar a nossa compreensão. Enfim, vamos treinar a compaixão pelo nosso próximo, o afeto. Porque se nós não treinarmos, não é, o nosso dia a dia, nós não vamos equilibrar. Ah, mas eu tenho dificuldade de amar o próximo, eu tenho dificuldade de compreender as pessoas que são muito lerdas. Mas André Luiz diz que Deus nos deu essa capacidade de treinar. E não vamos a lugar nenhum, não obteremos o nosso equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio energético, se nós não treinarmos. E passando adiante de André Luiz, nós vamos para Augusto Cury. Augusto Cury dizia, em alguns dos seus livros, que ele diz que Jesus é o maior pedagogo que já existiu. Jesus é o maior professor. Jesus é o mestre dos mestres. Exatamente. Nós concordamos. Porque Jesus, quem melhor nos ensinou do que o mestre Jesus? Então Jesus ensinava através de parábolas. Por quê? Quem eram os seus discípulos? Eram pessoas simples, pessoas que não tinham uma bagagem acadêmica muito grande. E às vezes quase nenhuma. Então Jesus entendia que se ele falasse por parábolas, ele seria mais facilmente entendido. E aqueles seus discípulos poderiam assimilar melhor, né? E poderia interiorizar. Enquanto melhor nós interiorizamos, melhor nós exteriorizamos o conhecimento. E Jesus tinha certeza disso. Passado 2020 anos, apesar da internet, das mídias, nós ainda lançamos mão desse instrumento lúdico que são as parábolas, que são as histórias, que são os contos, que são as fábulas. E nós vamos encontrar isso em qualquer site religioso, em qualquer site da psicologia. Nós vamos encontrar esses instrumentos. E eu, que não sou boba nem nada, atendendo ainda, ratificando a necessidade do meu professor de tribuna, o professor Arnaldo Cardoso, quando ele dizia, olha,
quando for fazer uma palestra, lance mão de uma história, lance mão de uma fábula. E eu não sou besta, claro que vou usar, né? E escolhi, não é? E escolhi, né, uma história muito interessante, muita gente já conhece. Alguém pode dizer, isso é muito repetitivo. O Evangelho. Quantos anos nós não lemos o Evangelho? E às vezes eu digo assim, meu Deus, eu acho que nesses 40 anos de doutrina, eu acho que eu nunca li essa história, essa lição. Mas não, é porque nós estamos naquele momento com outras necessidades. Nós estamos com outros olhos de ver, com outros ouvidos de ouvir. Então eu acredito que alguém aqui não conheça, e quem conhece, talvez é outro momento, possa assimilar alguma coisa nova. Então lá vai. Se diz, não é, popularmente falando, que a vida é uma viagem. Não é verdade? Estamos numa viagem. Na música Trem-Bala, ele diz assim, a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. E como partir? E como viajarmos sem uma bagagem? É impossível. Para onde nós vamos, nós levamos uma bagagem. Então é essa história que trago para nós refletirmos na noite de hoje. Quando a vida começa, nós temos uma mala. E é nesta mala que nós vamos colocando, à medida que os anos vão passando, nós vamos colocando tudo na nossa bagagem. Às vezes nem fazemos uma triagem dessa bagagem e vamos jogando e jogando dentro da nossa mala. Chega um momento em nossa vida, movido por N fatores, que essa mala, que essa bagagem, ela pesa demais. E é o momento de nós pararmos. É o momento de nós pararmos e vermos o que é que podemos tirar desta mala. O que é que tanto pesa? É o momento de nós sentarmos e vamos fazer uma seleção. Então, eu peço a permissão a vocês para fazer esta limpeza simbolicamente para que nós possamos entender melhor. Ao abrirmos a mala, nós vamos detectar alguns sentimentos. Essa mala está cheia, principalmente de sentimentos. Os 3 primeiros sentimentos: o amor, a solidariedade e a amizade. E esses 3 sentimentos, eles não pesam em nossa mala. Quem não os tem? Nós somos solidários, nós somos amorosos, nós temos amizades. Porque nós, às vezes, erroneamente, nós nos rotulamos. Eu sou insensível, eu não tenho amigos, eu não sou solidário. Não. Nós temos momentos de estupidez, momentos de desamor, momentos de egoísmo, mas nós não somos nossas emoções. Nós somos um ser divino, dotado de sentimentos bons. Então nós nos deparamos com esses 3 sentimentos em nossa mala. Então, amor, solidariedade e amizade. Esses 3 não pesam. Então, nós vamos colocar aqui do nosso lado esquerdo, no lado do coração, porque quando nós terminarmos de arrumar, nós vamos recolocá-los lá dentro. Porque ele não pesa nada. Ele não prejudica o nosso caminhar nesse momento evolutivo. Continuando a arrumação, nos deparamos com um sentimento muito pesado. É a raiva. A raiva pesa demais. E o pior, que a raiva, ela não anda sozinha. Ela tem irmãos siameses. É a incompreensão. É a intolerância. É a cólera. E todos esses sentimentos, eles pesam demais. Com certeza, precisamos tirá-los de nossa mala. Vamos colocar no lado direito, porque quando nós terminarmos, ele não voltará para a nossa mala. Continuamos a vasculhar a nossa mala. De repente, encontramos 2 sentimentos. Mas 2 sentimentos que estão assim, ó, entrelaçados. Sentimentos esses que, se nós não tivermos o cuidado, não tivermos a vigilância, ele nos arrastará para dentro da mala.
para o fundo da mala. Esse sentimento é o desânimo e é a tristeza. Esses colocaremos aqui, no lado direito, porque ele não deverá entrar em nossa mala. Enfim, encontramos um sentimento leve, encontramos um sorriso que estava lá abafado, e ele salta em cima de nós. Quando ele salta, salta outros e outros e mais sorrisos. E ele não está só. Que bom que ele não está só. Ele vem acompanhado da esperança por dias melhores. Ele vem acompanhado do bom humor. Ah, meus irmãos, esse sentimento não pesa nada. Se ele não pesa, nós vamos colocá-lo à nossa esquerda. Porque, com certeza, ele deverá voltar para a nossa mala. Enfim, depois de tantos sentimentos que não vale a pena, que precisamos descartá-los, nós vamos procurar em nossa mala outros sentimentos. Nos deparamos com um sentimento que ele está tão pequeno. Ele está tão pequeno, mas ele está ali. E quase nós não vimos. É a perseverança. Como ela está pequena em nós, e nós precisamos aumentá-la. Nós precisamos dar vida a esse sentimento que nos eleva ao Pai. E juntinho da perseverança também tem outro sentimento. É o equilíbrio, é a responsabilidade, é aquele equilíbrio que falava André Luiz lá no início, a necessidade de nós equilibrarmos as nossas energias e a responsabilidade. A cada dia que passa, aumenta nossas responsabilidades. É na casa espírita, é na família, é no nosso trabalho. Então, é preciso que aumentemos esses sentimentos que se encontram em nossa mala. E o melhor, eles não pesam. Então, esses vão para o nosso lado esquerdo. Esses voltarão para a nossa mala. Enfim, né, depois de arrumar a nossa mala, foi uma decisão muito importante? Foi. Arrumar a nossa mala foi uma decisão importante. Uma decisão muito importante para a nossa paz interior. Mas isso não é tudo. Se nós tomarmos uma decisão e não tomarmos a decisão de mudarmos, não adiantou nada. Porque quando você quer fazer uma mudança na sua mala, uma limpeza, você tem que ter a decisão de mudar. De mudar para que esses sentimentos percam o seu peso, percam o lugar na sua mala. Aprendemos que para um resultado diferente, nós temos que ter atitudes diferentes. Se tivermos atitudes iguais, teremos resultados iguais. Estamos andando em círculos. Então, daí a necessidade de nós mudarmos de atitude. Mas está quase terminando a nossa mala, a nossa bagagem. Mas sabia que existem sentimentos extras nessa bagagem. Quando a gente não tem o peso extra da bagagem para viajar, nós temos sentimentos extras. Agora, minha linda, o pior é que tem uns sentimentos extras, que ele, além de ser pesado, ele é invisível. Olha lá. E é imperceptível. Esse peso, esse sentimento chama-se orgulho. Ele é um peso pesado, o orgulho. Mas, às vezes, nós não percebemos. Às vezes, o outro percebe e ele habita em nós. E nós não percebemos. Hermance Tufo, no seu livro Mereça Ser Feliz, ela diz que o orgulho, ele é tão forte, que ele tem diversas faces. O orgulho não é um só, não é um sentimento sozinho. Ele tem diversas faces. E essas faces que nos enganam, que faz ele se tornar imperceptível aos nossos olhos. E às vezes o nosso próximo enxerga e nós não conseguimos enxergar. Porque ele nos consome, ele nos sufoca. Então nós vamos ver o que Hermance Tufo diz das faces desse sentimento tão perverso, tão pesado em nós. Primeiro, a maledicência.
não é? Jesus já nos alertava para esse sentimento. Quando ele diz, não é, que nós enxergamos, Jesus naquela época já dizia, vós enxergais o argueiro no olho do teu irmão, mas não enxergas a trave que está no teu. E nós fazemos isso. Quem é que não faz? Quem de nós, aqui presente, eu, você e todos que nos escutam, em um momento de vigilância, não apontou com o dedo imperfeito os defeitos do outro? Então, a maledicência é uma face do orgulho. Outra face do orgulho que a irmã Stufo nos traz é o egoísmo. Nós não somos egoístas. Não nos rotulemos com isso, de forma negativa. Nós temos atitudes egoístas. Porque quando nós não nos amamos, quando nós nos valorizamos, quando nós nos rotulamos de uma forma negativa, é difícil as pessoas nos enxergarem. Então não vamos abrir a nossa boca para dizer, tá certo, eu sou uma pessoa egoísta mesmo. Não. Nós temos atitudes egoístas, as quais elas vão ficar mais esparsas na nossa vida, à proporção que nós vamos tendo conhecimento da necessidade de extirpar de nós esse sentimento tão ruim que é o egoísmo. Outra face do orgulho que a irmã Stufo nos traz é a ambição. A ambição, se você ler Rossando Klinger, quando ele fala do medo, da ambição, são coisas positivas. O que é negativa é a ambição exacerbada. É aquela ambição que nós passamos por cima de tudo e de todos para conseguir nosso objetivo. Então, essa ambição, realmente, ela é nociva no nosso caminhar. Porque quando nós falamos de orgulho, a gente pensa apenas na vaidade. Então, que possamos entender o orgulho como uma pleiade de sentimentos negativos, os quais nós estamos e estaremos sempre a combatê-los. É difícil, esse descarte da nossa bagagem é difícil, não é fácil. E esse descarte desses sentimentos, eles nos levará muitas vezes a lágrimas, a quedas, né? E nesses momentos nós devemos lembrar que nunca estamos sozinhos, que não contemos, como diz Alcoólicos Anônimos, não contemos as vezes que nós caímos, mas sim as vezes que nós nos levantamos, não é verdade? Então, durante essa nossa viagem, não é, na Terra, nós temos o tempo de semear. É o agora, é o hoje. Essa semeadura, ela significa trabalho, ela significa estudo, ela significa amar o próximo, pôr em prática todos os ensinamentos do Cristo. Eu sempre digo no Evangelho lá, dos quais eu participo, que conhecer o Cristo e viver o Cristo são coisas bem diferentes. Então, quando nós falamos de tempo de colher e tempo de semear, eu coloco algumas ideias minhas, porque esse tempo aqui, porque eu geralmente tudo que eu falo é baseado em estudos, mas o que eu vou falar agora é minha ideia. Nós temos sempre esse tempo de semear. E quando nós desencarnamos, é o tempo de colher. Mas eu coloco a seguinte reflexão. Nós colhemos também nessa vida. Nós colhemos paralelamente. Então nós colhemos através de tantos amores que são demonstrados, tanta gratidão que nós somos, que nós recebemos. Então nós colhemos também. Com certeza colheremos mais, porque lá haverá o quê? Levaremos essa bagagem, que não vai ser pesada, e lá não seremos questionados pelos bens materiais que tivemos, mas sim pelas lágrimas que nós enxugamos, pelas vezes que oferecemos o nosso ombro para que o nosso irmão chorasse. Às vezes nós somos portos para ancorar aqueles corações, não é, angustiados. Isso é que nós levaremos, que seremos
prestaremos conta disso. Então, essa bagagem, ao chegarmos lá, ela será, enquanto mais leve, mais interessante. Tem uma história muito interessante, mas não posso contar porque o tempo urge. Então, vamos lá. Essa paz interior. Se você quiser fazer alguma interferência, viu, querida? Não, Pode. tá tão maravilhosa que eu me furto a isso. Estou adorando. Então, e as mensagens aqui, só dando uma né? as mensagens aqui são. Tá todo mundo entendendo, a transmissão tá ótima e que tá tudo que bom. muito gostoso Graças de escutar. a Deus. Continue, por favor. Então vamos ver. Essa paz interior, esse estado d'alma que tanto nós almejamos, elas estão intrinsecamente ligadas com as peças que nós colocamos de nossa bagagem, que nós falávamos lá no começo daquela historinha. Então agora eu recorro a Emmanuel, no seu livro Fonte Viva, não sei bem a página, mas sei que foi em Fonte Viva. Há uns 20 anos eu li essa mensagem e ficou gravada. Quando ele disse, não nos angustiemos pela demora de obtermos paz. Lembremos das florestas, como elas são formadas, lembremos dos rios, lembremos das dunas, não é? Lembremos da espiga de milho, isso eu lembro bem no seu livro Fonte Viva. Então, elas são feitas, essa paz, ela será construída tal qual as florestas, tal qual as dunas, de uma forma lenta, a cada dia. É um processo, a paz é um processo, é uma construção diária. Mas, além desses sentimentos, né, que nos impede de obtermos, de ficarmos em paz, existe um sentimento muito forte que prejudica a nossa paz, o nosso estado de paz interior. E esse sentimento é chamado de frustração. Quem não já ouviu alguém dizer assim, não liga não, aquele cara é um frustrado, é uma mal amada, é uma frustrada porque não conseguiu passar no concurso, é uma frustrada, a gente escuta na casa espírita às vezes, ela é frustrada porque não faz palestra, ela é frustrada porque não é médico de psicofonia. Né? Então, esse termo de frustração é muito forte. Mas só que existem muitos tipos de frustrações. E cada um deles nos impede de chegarmos, de atingirmos essa paz interior. Vamos falar do primeiro tipo de frustração que nos tira a paz. É a frustração amorosa. Meu amigo. Essa frustração, ela ocorre geralmente pela convivência de duas pessoas que um dia, né, acreditaram, né, serem o casal perfeito. E com o passar do dia, vai minimizando a paixão, né? Vai minimizando a tolerância, para não dizer acabando a tolerância, né? Vai minimizando o amor, né? Que aquela pessoa nutria, até que achava que aquela pessoa era o príncipe encantado, era a alma gêmea, e de repente descobre que se tornou uma algema. Né? E essa relação, nós sabemos da dificuldade de uma relação a dois. Nós sabemos da necessidade do respeito à individualidade, do respeito, digamos, das diferenças, da limitação do outro. Nós não podemos usar nossa régua, como falava numa live um dia desse, Padre Fábio de Mello. Né? Nós temos a nossa régua e queremos medir as pessoas pela nossa régua. Daí, numa relação, quando não há o respeito à individualidade, à limitação do outro, porque são seres diferentes, então, de um pingo d'água, nós formamos uma chuva, uma tempestade, um tsunami. E o que é que vai ocorrer? Uma pequena coisa, né? Quando acontece essa gota d'água, que nós transformamos num tsunami, vem um momento de reflexão. Olha, será que vale a pena
eu aguentar a situação? Será que realmente eu tenho que resgatar tudo com esse meu parceiro? Será que eu não me equivoquei na hora de escolher? Então, esse momento, não é? Esse estado emocional de frustração nos tira a paz interior. Outro tipo de frustração que tira a nossa paz interior. Esse tipo de frustração, eu li no texto recentemente, é a frustração profissional. Pense numa coisinha, amiga, para tirar a paz. Ela começa quando nós passamos 3, 4 anos na faculdade, fazemos estágio, não é? Investimos muito e não conseguimos exercer aquela profissão. Não fomos absorvidos pelo mercado de trabalho naquele curso que nós fizemos. E principalmente hoje, esse texto foi bem atual. Nesse momento, onde 13,8% da população brasileira está desempregada. Verdade. Então, é impossível você estar alimentando um sentimento de frustração e estar em paz. É quase que uma incoerência. E tem mais outros motivos da frustração profissional. É o caso de você manter-se no emprego, que também, essa insegurança, nesse momento de pandemia, onde tantos empresários optaram, né, por uma necessidade, aliás, em trabalhar remotamente. E passado o pico da pandemia, eles optaram em manter esse sistema, né, trabalho remoto. E o que acontece? Descobriram que não precisa de tantos funcionários, que faz um corte nos funcionários e você perde o seu emprego. Então, a frustração, você não consegue ficar em paz. É você dizer assim, eu perdi meu emprego, eu estou tão tranquilo, numa boa. É muito difícil. É muito difícil. Certamente. E outra coisa que tira, né, ainda falando na frustração, são os grupos de risco. Nesse texto ele mostrava que o grupo de risco, os idosos, aqueles que têm doenças crônicas, que as suas empresas voltaram a trabalhar. E você não. É o meu caso. Todos estão lá trabalhando. Mas eu não estou por causa da minha idade. A minha irmã não está, outros não estão. Então nós ficamos inseguros. Quando se tem estabilidade, é o meu caso, eu não perdi minha paz com isso. Mas eu olho o outro. Sim. O outro está angustiado. Está angustiado porque até quando vai se manter? Não é verdade? Então, essa frustração profissional, no momento atual, ela é muito forte. Ela é um fator preponderante para nós perdermos a paz interior. Certamente. Vamos ver mais um tipo de frustração. Essa é parada. É a frustração na família, não é? Então, lembre-se bem, estou fazendo um paralelo de frustração e falta de paz interior. Sim. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o capítulo honrai vosso pai e vossa mãe. Né? Nós, espíritas, temos o conhecimento de que nossa família biológica nem sempre é a família espiritual. Que nós estamos, muitas vezes, não na família que nós desejamos, mas na família que nós precisamos estar. Que nós precisamos estar para trabalhar os nossos desafetos, para resgatar débitos de outras vidas, para afinar mais, não é, os nossos laços afetivos, porque não temos desafeto nas famílias. Muitos espíritos simpáticos vêm da mesma família, nós sabemos disso. Então, essa salada, não é, da nossa família, afetos, desafetos, afins, não afins, vai gerar muitas vezes conflito. Essa não aceitação, não é, do nosso irmão de ser do jeito que é. Não é? Aí volta aquela questão da régua novamente. Nós temos uma régua e nós queremos que o nosso membro da família, o nosso tio, tenha as nossas ideias políticas, tenha as nossas ideias
religiosas, comungue das nossas ideias, que aceite as opções sexuais que existem na família, e quando não aceita, né, vai haver o quê? Os conflitos familiares. Selma, E mude sua... licença, 10 minutinhos, tá certo? Tá Eu maravilhoso, só tenho 10 mas minutos. passa. É Ah, muito rápido. vou correr, vou correr. Então, vejam bem. Então, a gente se magoa, nós enxergamos o argueiro. Olha aí, ó, teve a mesma criação que eu, mas é um malandro. Teve as mesmas oportunidades, mas não trabalha, não estuda. E às vezes a gente esquece que nós trazemos uma bagagem, nós somos individualidades. Nós não podemos querer que o outro tenha a nossa régua, novamente a régua, tá certo? Daí essas frustrações. Então as pessoas também apontam o dedo para os nossos erros, nós nos magoamos, nos melindramos, perdemos a paz. Mas eu vou dar um pulinho, um pulão no nosso trabalho, porque eu quero chegar num autor muito bom, que eu gosto demais. É Dom Helder Câmara. Né? Dom Helder Câmara, no seu livro Novas Utopias, na página 71, exatamente, ele compara, ele nos mostra o exemplo de superação. A rosa. Ele nos diz que a rosa, apesar das intempéries, apesar do sol escaldante, apesar das mãos brutas do homem arrancar-lhe do galho, mesmo sem estar no momento de desabrochar, ela continua linda, perfumada, perfeita. E Dom Helder nos diz que nós devemos ser como essa rosa. Precisamos superar as nossas intempéries da vida. Como enxergarmos as intempéries da vida? Muito fácil. As intempéries nos chegam através da ingratidão de um ser, de um parente, de um amigo. Essa intempérie chega da indiferença, na desvalorização da gente numa casa espírita, no nosso trabalho, que não é reconhecido, não é valorizado. Essas intempéries chegam através da humilhação. Essa intempérie chega através das privações de bens que nós não temos nessa encarnação. Enfim, nessa jornada evolutiva, nós precisamos também, temos a autocrítica de pensar, Senhor, eu estou colhendo o que eu plantei? Né? Devemos tirar o véu da hipocrisia, o véu que encobre aquele homem de fim de semana, né? E observarmos onde é que nós podemos melhorar. Que sentimento eu preciso tirar de dentro de mim. Mas, continuando nesse caminhar, que o tempo use, eu vou agora para outro autor muito importante, que eu gosto demais, né? Nessa época atual, sempre a palavra em voga é o protocolo, não é verdade? Isso. É o protocolo para abrir os restaurantes, é protocolo para isso, protocolo para aquilo outro. Aí eu disse, meu Deus, como eu botar protocolo na minha palestra? Eu preciso encontrar um protocolo. Mas não é que eu encontrei? Foi. Mas esse protocolo que eu estou trazendo não foi a OMS que trouxe. Não foi a secretária de saúde. Foi Dalai Lama. Somente Dalai Lama. Não é? Prêmio Nobel da Paz. Não é? Um grande líder budista. E ele fez um protocolo que eu vou tentar, de uma forma rápida, passar por ele. Primeiro protocolo de Dalai Lama para termos a paz interior. Ele diz, usemos de bom senso ao lermos as notícias. Paremos de acompanhar aquelas notícias pessimistas. Evitemos os plantonistas pessimistas. Porque às vezes há pessoas que gostam de escutar aquele rádio, aquele programa de tragédia, não é verdade? Que é capaz de sair sangue nos botões do rádio. E ele diz que a gente deve evitar. E ele diz uma coisa muito interessante, que eu vivenciei
vou dizer qual é e depois eu digo o exemplo. Dalai Lama diz que ao entrarmos no trabalho, no nosso local de trabalho, façamos uma prece em silêncio e cumprimentemos a todos com alegria. Às vezes, que besteira, não é? Eu pensando, né? Quando eu vi isso. Mas, recentemente, uma pessoa muito amada, muito querida minha, saiu de uma repartição para outra, onde ele era chefe, e ele recebeu várias mensagens. E ele mostrou para mim no Zap, uma mensagem dizia assim: como sentirei falta do seu bom dia, querida. Nossa. Poxa vida, aí do meu Deus, e eu criticando Dalai Lama, criticando assim, né? No minha cara, que besteira o Dalai Lama disse isso. Eu dizia coisa melhor, né? E ele me mostrou esse Zap, né? De como era importante. Outro protocolo de Dalai Lama, eu achei super, mega importante. Diz, respeitemo-nos. Se não estivermos com vontade de falar com ninguém, retiremos-nos. Paremos de fingir que está tudo bem. Procuremos ajuda. E ele vai ratificar essa colocação usando Jesus como exemplo. Ele diz por inúmeras vezes, Jesus se afastou dos burburinhos da cidade e foi lá para lugares ermos para meditar, para entrar em paz, para entrar em sintonia com o Pai. E Dalai Lama diz que nossa alma, ela necessita de silêncio, pois esse silêncio nos acalma, nos relaxa, e esse silêncio nos faz um bem enorme. O quarto protocolo, ele diz assim: a paz é uma conquista daqueles que amam. Ame-se a você, né? E ame o seu próximo. Porque nós precisamos nos respeitar, precisamos nos amar, precisamos nos perdoar. Porque se não assim fizermos, não podemos perdoar o outro, não podemos respeitar o outro, não podemos amar o outro. Uhum. E mais um protocolo, ele diz o seguinte: ninguém tem o direito de invadir a sua paz. Né? E se Você estão tem 2 invadindo... minutinhos, viu? 2 minutinhos. Vou dizer agora. Então, se nós deixamos alguém invadir, né, é bom nós revermos nossas atitudes. E para mantermos a paz, Dalai Lama disse que nós podemos recorrer a muitos mecanismos. A meditação, a banhos relaxantes, as preces, a terapia. E ele disse que a paz é um exercício diário. Tem um grande escritor disse que ele pensava 99 vezes e nada descobria. Quando ele mergulhava em profundo silêncio, a verdade lhe era revelada. Então, que possamos, meus irmãos, né, aquietar a nossa mente, para que possamos ser ouvidos, né, e ouvirmos as bênçãos do alto, aquelas bênçãos que nos traz a paz que tantos almejamos. Muita paz para todos. Selma, eu vou fazer da minha voz o que as pessoas estão falando. Ah, que pena que terminou. Muito obrigada, minha irmã. Obrigada, gratidão. Maravilhosa. Me espelhei em muitas coisas que você falou. Infelizmente, o tempo é pequeno, mas assim, foi de uma grandiosidade suas palavras, sua reflexão. Muito obrigada, grata pelas vibrações. Muito obrigada mesmo. No mais, o NEAM continua ativo em todas as redes sociais, no Facebook, no Telegram, no WhatsApp, né? Que vocês acessarem o NEAM, Núcleo Espírita Aristides Monteiro, ponto Olinda, né? E aí tem todo um trabalho. A campanha do Quilo está ativa, a campanha do Quilo presencial todos os domingos, a partir das 7h30. Agradecer a todos que participaram, agradecer a direção da casa, doutor Irineu, né, Dona Silvia pela confiança, Roberto, Sueli, toda a equipe aí por trás, todos os palestrantes, todos os dirigentes, e passo para você a palavra para você fazer a prece final.
Farei a prece de André Luiz. A prece que é sobre paz interior. Não poderia ser diferente, não é verdade? Acalma minha alma, Senhor, que se confrange em pesares ante os problemas mal resolvidos ou sem solução. Acalma minha alma, Senhor, quando a madrugada chega e o sono não vem para o reclamado repouso do corpo cansado na luta diária. Acalma minha alma, Senhor, e toma minha vida em tuas mãos. Conduza-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia, e que insistentemente bate à porta dos meus pensamentos e do meu coração. Acalma minha alma, Senhor, equilibra minhas energias, fortalecendo o meu espírito. E assim, somente assim, Senhor, com o teu amor, alicerçando minha vida, é que poderei adquirir a minha paz interior. Que assim seja. Que assim seja, minha querida. Muito obrigada, muito Obrigada obrigada. também. Muito feliz de estar aqui Gratidão. compartilhando com você, com todos que estão aí, e que nós possamos alcançar nossa paz interior. Assim Que seja. assim seja. Boa Amém, noite. amém. Obrigada. Amém. Gratidão a todos. Tudo de Tchau. bom.